Podcast. Fala pessoal, Reinaldo Siloto passando aqui rapidinho, só para lembrar que lá no nosso site oficial do TOTUS Developers você encontra muita informação sobre as tecnologias utilizadas dentro da TOTUS, além de muitos links interessantes, inclusive para todos os episódios deste podcast, além do link para o nosso Slack oficial. Então anota aí, developers.totus.com. Agora sim, vamos direto para o nosso episódio. Valeu, Siloto. E aí, pessoal, tudo bem? O TOTUS Developers Podcast está começando com mais um episódio incrível. Hoje vamos falar sobre TypeScript, então já deixa o seu like, o seu joinha no nosso vídeo do YouTube e na sua plataforma de transmissão preferida de áudio, para que as plataformas entendam e possam sugerir o nosso conteúdo para mais pessoas que também se interessam pelo mesmo tema. Eu sou Rafael Chinaglia, jornalista do TOTUS Developers e do eMasters, e comigo hoje, vocês já viram aqui, está Lucas Santos, especialista em TypeScript, mas não é só isso. No perfil do Lucas no LinkedIn, ele explica que ele resolve problemas menos com impressoras. Bem-vindo, Lucas. Fala um pouquinho mais de você e se apresenta para quem ainda não te conhece, né? E aí, galera, meu nome é Lucas Santos. Eu trabalho com desenvolvimento já faz desde 2011, então faz uns 15 anos. Comecei com .NET, né, com VB, e fui aos poucos migrando aí pro TypeScript, pro JavaScript. Hoje já faz vários anos que eu tô nessa tecnologia também. E eu adoro, assim, escrever, falar sobre tecnologia. Então, já fui autor do iMasters também, os artigos estão todos lá. Escrevo há muito, muito tempo, então tem, sei lá, mais de 350 artigos técnicos aí que estão espalhados aí pelo mundo, já palestro com um monte de gente também, fiz um monte de coisa. Eu adoro falar sobre tecnologia no geral, né? E aí vocês vão me encontrar aí bastante aí na plataforma do MVP da Microsoft, ou do Google Developer Experts, ou então do Docker Captain também, que eu já fiz parte desse programa também. Algumas coisas são bem legais que a gente faz por aí. E hoje a gente vai falar da coisa que eu mais gosto, que é TypeScript, que é sensacional. Acho que é a coisa que mais legal, assim, da minha carreira. O Lucas é super especialista nesse assunto. Se você acompanhar ele nas redes sociais, ele fala muito, ele explica muito bem, didaticamente. É incrível acompanhar o conteúdo do Lucas. E, Lucas, para o pessoal poder entender a gente e ficar com a gente na mesma página, digamos assim, o que é exatamente o TypeScript? Como é que ele se difere, então, do JavaScript, para o pessoal poder entender? Então, a diferença entre o TypeScript e o JavaScript basicamente é que o TypeScript ele veio para adicionar tipos no JavaScript, né? Então a gente fala que o TypeScript ele é um superset do JavaScript, significa que o JavaScript ele está todo contido no TypeScript, né? Todo código JavaScript é um código TypeScript válido, mas nem todo código TypeScript é um código JavaScript válido, principalmente por causa dos tipos, né, que ele adiciona. Ele foi criado lá na Microsoft, acho que em 2012, se eu não me engano, não lembro qual que é a data oficial de lançamento dele, mas ele foi lançado pela Microsoft há muito tempo atrás, e o criador do TypeScript é o mesmo criador do C#, do Delphi, do Turbo Pascal, que é o Anders Hejlsberg. Então, existem várias similaridades com essas outras linguagens que a gente já usa há muito tempo. E ele foi feito especialmente porque o JavaScript ele não foi criado para escalar, né? Ele não foi criado para ser uma linguagem escalável, uma linguagem de larga escala. Ele foi criado para ser uma linguagem que vai ser utilizada no browser. Lá atrás, em 95, quando o Brendan Eich criou essa linguagem, ele criou para ser usado no Netscape, né? Dentro do Netscape, para você utilizar, para você, sei lá, deixar o site mais animado, colocar algumas interações, né? E ao longo do tempo isso foi crescendo, principalmente com o advento do Node em 2009, né? Isso ficou extremamente absurdo. O JavaScript foi usado em qualquer lugar, em todos os lugares, basicamente. Então hoje tem avião que roda JavaScript, tem foguete que roda JavaScript, então tem coisas que o JavaScript não foi pensado para rodar. E aí a ideia é justamente essa, né? A ideia é que você consiga tipar o JavaScript, porque é muito mais fácil você trabalhar numa linguagem tipada para projetos de larga escala do que você trabalhar numa linguagem que é muito dinâmica, né? Tão dinâmica quanto o JavaScript, porque você perde a noção do que está sendo trafegado, quais são os dados que estão trafegando de um lado para o outro, a não ser que você mantenha uma documentação muito estrita, umas coisas muito específicas que você sabe que nenhum time mantém, né? Então, essa é a grande ideia do TypeScript, né? Basicamente, substituir a documentação que você precisaria ter pelo JavaScript. Só que ao longo do tempo, o TypeScript ele está se tornando cada vez mais a linguagem principal. O JavaScript vai continuar aí por muito tempo,
mas ele está se tornando cada vez mais a linguagem que está tomando conta. O Node, recentemente, por exemplo, anunciou suporte a TypeScript nativamente. Então, você conseguiria fazer o parsing, né, do TypeScript, você conseguiria rodar, né, parsing, eu digo, porque como você escreve ele em TypeScript, você tem que remover esses tipos para poder rodar em JavaScript depois, né? E hoje o TypeScript tem um compilador, e a galera do Node pegou o SWC, né, e colocou em cima do SWC, é o compilador, para quem não sabe, né, o SWC é o compilador de TypeScript escrito em Rust, então ele é bem rápido, e colocou num pacote que chama Amaro, e hoje o Node pode rodar, sim, TypeScript nativamente, você não precisa transpilar ele mais. Isso é um excelente caso, assim, para você poder ver que o TypeScript, de fato, está vindo do Node mesmo, né, do ambiente de servidor, para entrar no ambiente web e em outros lugares, sem precisar rodar. Então, assim, a minha aposta é que daqui, sei lá, não vou dizer 3 anos, mas acho que uns 5 anos, talvez um pouquinho mais, o JavaScript em si, ele não seja mais a linguagem que a gente code no final. Então, tipo, você pode codar em JavaScript se você quiser, mas é que nem assembly, sabe? As coisas vão ser meio que compiladas para ele, no final das contas, e você vai escrever em outras linguagens que são de mais alto nível, ou então linguagens tipadas, tipo, no caso do TypeScript, né? E aí você vai conseguir rodar. E tem até propostas para incluir tipos no JavaScript em si, embora eu acho que ela nunca vai passar, mas existem essas propostas também. Então, esse é o TypeScript, né? Esse é o ambiente do TypeScript hoje em dia. O JavaScript ainda é mais famoso, digamos assim, né? Mas o TypeScript não deixa a desejar em nada. E você falou um pouquinho de tipagem também agora há pouco na sua resposta. Quais são os benefícios, então, você já citou alguns exemplos, mas de utilizar tipagem em TypeScript para projetos de desenvolvimento? Cita alguns exemplos para a gente aqui, você já citou alguns, né? Mas mais alguns. Sim, sim. Cara, eu vou falar para a galera fazer um experimento mental, assim. Se você está começando agora na carreira, ou provavelmente se você está começando agora na carreira, provavelmente você não passou por isso. Mas quem já está na área, ou há pelo menos um ano, em alguma empresa, em alguma coisa assim, você deve ter notado que quando você tem times de desenvolvimento, o principal problema que você tem no time não é o código, ele não é a performance, não é a usabilidade, é comunicação. Sempre foi comunicação. A galera não sabe se falar. Então, quando você tem, por exemplo, uma galera que tem um time de 2, 3 pessoas, beleza, isso é tranquilo. 5 pessoas, beleza, isso é tranquilo. Quando as coisas começam a ficar muito grandes, imagina que você tem, por exemplo, no meu caso, eu trabalhava aqui na Klarna, né? A Klarna é uma empresa que é tipo... Eu não sei explicar muito bem isso, porque não tem no Brasil, tá? Eu moro na Suécia, então a ideia é a seguinte. A Klarna é como se fosse uma junção de PicPay com Nubank. É um negócio meio maluco, mas é uma plataforma de pagamento que também é um banco, que também vende coisas, e aí você pode fazer umas cacetada de coisas, mas enfim, é a maior fintech da Europa. E lá dentro, a gente usa JavaScript e TypeScript praticamente para tudo, né? Então, imagina uma empresa de 2, 5, 7 mil pessoas, com times de 8, 9, 10 pessoas, múltiplos, mais de 100 times espalhados por vários lugares, codando cada um deles uma parte bem pequena de um grande app. Quando você imagina essa situação, imagina que você está aí, provavelmente a sua empresa vai ser mais ou menos parecido com empresas maiores, assim, você tem aquele caos de comunicação, porque alguém vai fazer alguma coisa que não conversa com a outra coisa, e a documentação nunca fica a par, nunca fica atualizada, é sempre uma droga. Então, tipo, a ideia do TypeScript, né, como que ele ajuda é justamente com isso. Você não precisa da documentação se você tem o tipo da coisa que está sendo trazida, né? Que você está trazendo de um lugar para o outro. A não ser que seja um conhecimento muito específico de negócio que você precisa saber. Fora isso, o TypeScript consegue suprir a questão de documentação muito bem. Tanto é que tem muita gente que usa, existem ferramentas, na verdade, que geram documentação a partir do TypeScript para você conseguir, né, o Javadoc que tinha antes, né? Que você podia gerar documentação a partir do Javadoc. E você consegue fazer isso também. E no JavaScript você já tem o JSDocs, né, que é uma forma de você criar comentários que adicionariam, entre aspas, muitos tipos lá, né? E o TypeScript ele abraçou isso daí, a gente tem o que a gente chama de TSDocs, né, que é o JSDocs, que você consegue colocar descrição, colocar tipos lá dentro e outras coisas, e outras ferramentas leem esse doc e geram descrições completas, documentações completas da sua API e tudo mais. Então, é muito legal. Essa acho que é a principal vantagem para empresas de, tipo, que estão trabalhando com grande escala, né? Que é justamente você ter essa habilidade de você conseguir escalar as coisas sem precisar criar muito mais complexidade. Você pode escalar a complexidade sem precisar, de fato, escalar o conhecimento de todo mundo no time, ficar muito complicado e tudo mais. Então, as pessoas podem seguir, né? Então, esse é o grande benefício
TypeScript no ambiente corporativo, em qualquer outro lugar, na verdade. Pode usar para projeto pequeno também. Eu sempre uso TypeScript. Eu nunca mais codei, faz, sei lá, cara, se eu estamos em 2024, acho que faz uns 10 anos que eu não codo em JavaScript, assim, sabe? Tipo, desde que eu comecei a usar o TypeScript, eu só uso TypeScript agora. Sim, você viu as melhoras e os benefícios, né, de usar TypeScript. Agora, como que o Type pode melhorar a manutenção de grandes bases de código, por exemplo, né? Você poderia compartilhar alguns exemplos práticos para a gente? Claro, tipo assim, quando a gente tem uma base de... Vamos supor que a gente tenha... vamos voltar no exemplo da Klarna, né? A gente trabalha muito com cartão de crédito. Quando você tem um cartão de crédito, você tem lá a bandeira do cartão, e aí você, vamos supor, uma função em vários lugares, em vários projetos, em vários times, onde você tem, no nosso caso, era um único repositório, né, um monorepo gigantesco de código, então a gente tem acesso a todos os códigos. E vamos supor que todo mundo usasse o mesmo tipo. Então a gente sabe que a lista de cartões de crédito aceita é esse tipo específico. Quando a gente faz isso em JavaScript, a gente pode usar objetos, várias coisas, então você mudando esse objeto naturalmente, beleza, você mudou para todo mundo. O problema e se a gente falar que agora a gente tem um tipo que não é mais aceito, né? A gente quer remover esse numerador, né, dali. Você teria que caçar em todo o arquivo, isso é um exemplo simples, né? Você teria que caçar em todos os arquivos onde você está usando esse objeto, esse numerador. No TypeScript isso é automático, porque se você remover e mandar ele compilar, ele vai dar erro em todos os lugares que você precisa mudar. Então, isso aconteceu recentemente aqui, onde eu trabalho hoje. Não trabalho mais na Klarna, né? Mas onde eu trabalho hoje, a gente precisou mudar uma propriedade que vinha de um fornecedor externo. A gente tinha tipado esse fornecedor externo. Isso é uma das grandes vantagens também do TypeScript. Você conseguia tipar a entrada de dados, né? APIs externas, por exemplo. Você consegue tipar o que vem e falar, ó, isso aqui vem desse jeito. E aí, parou de funcionar um dia recentemente e a gente falou, bom, o que está acontecendo? Aí fui ver lá, mudou lá o contrato do fornecedor externo. E aí, o que eu fiz? Bom, eu fui na interface, onde eu defini esse tipo, e mudei o nome do tipo. E aí eu compilei. E aí eu vi onde é que estava dando todos os erros e mudei em todos os lugares. Então você não precisa ficar caçando onde é que está sendo usado e tudo mais. Claro, né? Você tem que tipar direito, né? Então, isso é o outro lado do TypeScript, porque ele é bastante aberto. Né? Então ele permite que você use muitas coisas. Mas essa acho que é a grande vantagem, que a principal manutenção dele é que ele te dá a oportunidade de analisar a sua base inteira de código de uma vez só, sem você precisar ficar caçando pequenas nuances, assim. Já se tiver um objeto que está errado, que ele não aceita, ele não vai rodar e dar erro na hora de você rodar a aplicação lá na frente. Ele vai dar erro antes de você subir. Então essa é a vantagem do TypeScript, né? Você não vai... Assim, se você tipou direitinho, nunca você vai ter erros em produção. Tá? É uma coisa muito rara, tipo, de você ter. Então, se você tipou direitinho, fez tudo bonitinho e tal, quando você for fazer o deploy de alguma aplicação em TypeScript, ela não tiver alguma coisa certa, tipo, tiver faltando alguma coisa, ele vai te avisar e não vai te deixar subir. Então, você consegue pegar várias coisas muito antes. Muito legal, ele antecipa, então, essa situação, para você ficar codando e ter frustração em seguida, né? Principalmente, que é a questão o problema do JavaScript muito era aquele cannot read alguma coisa of undefined, que era quando você tem um objeto no JavaScript, né? Quem não coda em JavaScript, você tem objetos, né? E os objetos são como se fossem dicionários. Só que o JavaScript ele não é tipado, então ele não sabe o que tem nesses dicionários, né? Chave e valor. Então, quando você tenta acessar uma propriedade que não existe em um objeto, primeiro ele pode dar um erro se o objeto existir, mas a propriedade não existir. E se você tenta... objetos podem ter outros objetos. Então, se você tenta acessar uma propriedade de um objeto que está dentro de um objeto, ele dá esse erro super críptico, que é, tipo, cannot read, aí o nome da propriedade é undefined, porque o undefined é a sua propriedade do objeto inicial, que não existe. E aí você tenta acessar a próxima propriedade, ela também não existe. Então, hoje já tem alguns workarounds, não workarounds, mas assim, já tem algumas funcionalidades da linguagem, que a gente chama de optional chaining e tudo mais, que reduzem essa quantidade, essa coisa, mas você tem que ficar checando as coisas às vezes, né? Então, o TypeScript ele já te dá isso logo de cara. Eu acho que isso é o mais simples que ele faz, assim, tipo, ele te dá, quando uma interface não bate com outra interface, ele instantaneamente fala para você o que não funciona. Então, muita vantagem, assim. Acho que esse erro eu nunca mais vi por muitos e muitos anos, assim. Que legal. E quais são os principais desafios, na sua visão, de migrar um projeto do JavaScript para o TypeScript, né? Um projeto já existente? Cara, isso é uma coisa interessante, porque o TypeScript em si, ele foi pensado
para ser migrado, né? Porque o TypeScript surgiu bem depois do JavaScript. Então, quando você tinha o JavaScript sozinho, o TypeScript ele falou, bom, a gente tem que adotar essa base que já existe, a gente não pode simplesmente chegar e falar assim, gente, vamos começar tudo de novo, porque ninguém ia usar, né? Então, você tem um tipo no TypeScript que chama Any, que significa basicamente ignorar o TypeScript, né? O TypeScript permite que você desligue o TypeScript ali, e você pode simplesmente, e como todo arquivo JavaScript é um arquivo TypeScript válido, você pode rodar o TypeScript em cima de arquivos JavaScript também, e ele vai funcionar numa boa. Então você consegue ter ao mesmo tempo na sua base de código arquivos JavaScript e arquivos TypeScript. Obviamente, né, se você está fazendo a migração, você tem que desativar algumas flags de segurança que o TypeScript seta por padrão, mas você consegue ter, né? Tanto que na Klarna a gente tinha isso, a gente tinha um projeto super grande, legado, que ele era metade TypeScript, metade JavaScript, e a ideia era a seguinte, como você migra de um lugar para o outro, né? Qual que é a grande dificuldade? É acertar os tipos, porque geralmente você vai ter tipagens, as tipagens não vão estar lá, você vai ter que rodar, você vai ter que saber como é que é, ou vocês têm documentado isso daí, e você tem que começar do lugar mais profundo da sua aplicação para cima, porque se você começar de cima, né, vamos supor, você começar do lugar onde o usuário entra, você vai ter que ficar tipando todas as camadas até lá embaixo. Então você começa a fazer uma tipagem, você vai tipar 10 arquivos logo em seguida, um seguido do outro, assim, sabe? Então na Klarna a gente tinha uma ideia que era assim, se você vê um arquivo JavaScript, tenta converter ele para TypeScript, né? Se demorar muito mais que 1 hora, por exemplo, porque você começou a fazer isso, né? Começou a ir camadas e camadas para dentro, aí você pode tipar até a metade, por exemplo, e deixar o resto. Mas a ideia sempre que você vai pegando você vai melhorando. Então, de pouco em pouco, você vai tendo um projeto que é inteiro em TypeScript. Só que ele é muito fácil de migrar, né? Principalmente se você tiver documentação. Se você não tiver documentação, é meio chato, porque é o problema do TypeScript, do JavaScript, né? Que é a questão de falta de documentação. Mas, fora isso, cara, ele é muito simples de migrar. Acho que a principal dificuldade mesmo é encontrar os tipos e ter força de vontade, né, para poder seguir a migração. Porque muita gente desiste no meio, né? Já vi vários casos onde a questão do... aquele negócio do manter o status quo, né? Então, tipo assim, a galera não quer mudar. Então, é muito difícil você fazer mudanças em times que já estão funcionando ou em projetos que já estão funcionando, mesmo que elas sejam para melhor. Então, você tem que fazer as pessoas, às vezes, enxergar alguma coisa. Então, às vezes, essa mudança é muito devagar, ao longo de anos, por conta disso. A não ser que você, como, né, a pessoa que está empurrando essa mudança, faça tudo de uma vez. Então, acho que essa é a maior dificuldade. A maior dificuldade é tentar convencer um time inteiro de que um projeto que já é legado há muito, muito tempo, que ninguém quer mais mexer, poderia ser migrado para TypeScript, entendeu? Então, acho que é a principal coisa. Não é nem no TypeScript, não, é por de pessoas. Exatamente, o relacionamento com o ser humano mesmo, né? Falando um pouquinho agora sobre integração, né, do TypeScript com outras bibliotecas e frameworks mais populares como React ou Angular, como que essa integração pode melhorar a experiência de desenvolvimento? O que você pode falar pra gente? Cara, olha, assim, eu não sou um excelente front-end, eu passo quando preciso, né, mas eu não gosto, eu sou um cara de back-end mesmo. Mas assim, o TypeScript, ele realmente brilha, tanto é que ele é muito famoso nas comunidades de front-end. Principalmente React, principalmente Angular. O Angular 2, ele já surgiu com TypeScript nativo. Você não tem opção de não usar TypeScript no Angular. Então, tipo, você precisa usar. E Angular, né, para quem já trabalha com Angular, geralmente são frameworks mais robustos, frameworks mais corporativos, né, tipo C# do JavaScript. Mas eu acho que é daí onde ele brilha de verdade, porque no front-end você tem muito menos restrições do que você pode fazer para você deixar o código mais aberto. Então, por exemplo, no front-end você consegue trafegar objetos malucos de um lado para o outro, você consegue gerar estado de um lado para o outro, e aí tem funções no JavaScript que você pode passar uma string, um número, um objeto, e se for um objeto vai se comportar de um jeito, se for um número vai se comportar de outro. Então, tipo, você tem várias nuances dessas coisas, né? E quando você usa TypeScript, antigamente, inclusive, quando tinha, sei lá, jQuery, alguma coisa, você não tinha muito essa questão do tipo, né? Você deixava as coisas rodando, e era isso aí, vamos que vamos. Mas quando você consegue colocar TypeScript num projeto desse, tipo biblioteca, framework mais famoso, você consegue padronizar o desenvolvimento das coisas.
Então você consegue chegar e falar, olha, agora a gente vai desenvolver todo mundo usando esse mesmo modelo, todo mundo usando essa mesma interface. E uma outra coisa que é muito boa, principalmente para front-end, né, que faz muita chamada externa, é que você consegue tipar o que está vindo de fora, e que você não conseguiria em outro lugar. Você tem que deixar anotado, por exemplo, essa chamada aqui, ó, ela retorna esse objeto aqui pra gente. Aí você tem que ter um tamanho. Eu sempre deixava esses comentários ali, né, falando, olha, isso aqui é o objeto que volta. Então, você consegue, de fato, tipar exatamente o que retorna das coisas para você saber o que você está lidando. E quanto mais complexo ficam os tipos que você usa no TypeScript, né, o TypeScript é uma linguagem tudo incompleta, né, então, explicando isso aí, né, para a galera que talvez não manje, tudo incompleto é uma linguagem que, eu também não sou um grande estudioso dessa parte, mas uma linguagem tudo completa significa que você consegue resolver problemas de complexidade arbitrária. Então, você pode resolver problemas de qualquer complexidade desde que você use essa linguagem que tem esses construtos, né? Qualquer linguagem hoje em dia é basicamente tudo incompleta. Python, JavaScript, C#. Então, basicamente é uma linguagem completa. Uma linguagem que você consegue fazer praticamente tudo com ela, sem precisar recorrer a coisas específicas. Uma linguagem, por exemplo, que não é tudo incompleta é Regex. Né? Regex não é uma linguagem tudo incompleta, porque ela só serve para fazer uma determinada coisa. Ela serve para procurar strings. Você não pode chegar lá e falar, não, vou desenvolver aqui algo que vai fazer uma request externa com regex, porque ele não vai funcionar. Então, você tem limitações. E tem outras, né, que a gente chama de Domain Specific Language, são as linguagens de domínio específico, queries, tipo SQL, essas coisas. Então, tem domínios específicos. Posso ter falado besteira, então, se eu falei, me corrijam. Mas a parada é a seguinte, o TypeScript é uma linguagem incompleta, e você consegue desenvolver qualquer coisa nela. Inclusive, teve gente que já desenvolveu o TypeScript usando o TypeScript. Então, criaram a própria linguagem dentro da linguagem. Isso significa que, tipo, você pode fazer qualquer coisa. Vocês já fizeram jogo RPG, já fizeram, várias outras coisas. Só no sisteminha de tipos do TypeScript, sabe? Só nas tooltips ali. Então, você pode fazer tudo. E quanto mais complexo você faz esses tipos, mais você consegue abranger uma grande quantidade de coisas, mais você consegue restringir o que o seu código pode fazer. Então, você pode falar, por exemplo, olha, vai vir esse tipo de coisa. E aí, esse objeto aqui, ele tem uma chave tipo. Essa chave tipo pode ser duas strings separadas, pode ser lá erro e sucesso. Se for erro, vai vir esse objeto. Se for sucesso, vai vir esse outro objeto. Então, você falar, se erro, o TypeScript não vai deixar você rodar o objeto se não tiver essa checagem antes. Você fala, ó, se for um erro, aí ele já automaticamente vai inferir para você, ó, então esse objeto aqui é esse aqui. Aí você pode usar só isso. Se não, você pode usar essa outra parte aqui. Então, reduz a quantidade de erro que você tem no front-end de uma forma absurda. Ainda mais quanto mais complexas ficam as aplicações que a gente faz para browser, mais você precisa dele, porque você começa a manter estados, né? Antigamente a gente não tinha tanto essa questão de manter estado. Então, por exemplo, a gente vai criar hoje, na época, né, que era mais comum, era um blog, alguma coisa assim. Então você tinha um banco de dados externo, uma chamada lá, geralmente PHP, que você chamava o negócio, voltava, pum, colocava as coisas na tela e acabou. Esse era o estado da coisa. E aí, quando você começou a ter validação em tempo real, né, validar formulário em tempo real, formulário acho que foi o primeiro tipo de estado, assim, você tem um formulário, o formulário ele tá o quê? Ele tá novo, ninguém encostou no formulário ainda, é uma coisa. Se a pessoa já encostou, já clicou no campo e aí depois moveu por outro, aí você tem que validar, senão você não valida. Aí você tem que fazer a validação, aí clicou, todas as validações passaram, então tem vários estados que você tem que colocar. E hoje em dia a gente lidou bem com o estado, principalmente com essa questão do React, por exemplo, que tem o use state, o Angular também tem state machines, né? Então você consegue fazer várias coisas hoje, principalmente por causa disso, né? Por causa de estado. Você consegue falar para o TypeScript restringir muito mais, deixar a sua programação, a sua developer experience muito melhor, só porque você conseguiu restringir as coisas que você pode fazer. Você não tem mais um leque infinito de possibilidades que você pode usar no front-end, você tem uma quantidade específica de coisas que você pode fazer e você só vai aceitar aquilo ali. Né? E aí, de vez em quando, você pode fugir, mas, no geral, ninguém faz, né? Ninguém foge. Tanto é que é por isso que a quantidade de aplicações complexas que surgiram desde 2012, 2014 para cá, aumentou muito, porque as pessoas estão conseguindo manter essas aplicações por muito mais tempo. Então é muito mais fácil você manter uma aplicação com TypeScript do que você manter uma aplicação com JavaScript por 20 anos, por exemplo. Porque você vai perdendo. Por exemplo, eu tenho um projeto no GitHub que chama GotQL. Muito tempo atrás eu fiz esse projeto, que era uma linguagem para você parsear queries do GraphQL usando JSON. Você escreve um JSON, ele vira uma query do GraphQL. E até hoje eu comecei ela com JavaScript direto, depois movi ela inteira para TypeScript, e até hoje eu consigo dar suporte nessa biblioteca, que muita gente até usando,
mais do que eu esperava, e eu consigo dar suporte nelas porque tem os tipos. Se não tivesse os tipos, eu jamais ia conseguir dar suporte nessas coisas, porque, cara, um compilador desse tipo, um interpretador, é bem difícil de fazer. São recursivos, então tem várias coisas que você tem que entender o que está acontecendo ali. Só lendo o código você não vai conseguir anotar, sabe? Você não vai conseguir lembrar. Ainda mais, sei lá, 5, 6 anos depois. Você nunca vai lembrar disso. Então é uma forma de você manter também o seu código à prova de futuro, né? Muito legal, perfeito. Estamos falando hoje, então, com o Lucas Santos, especialista em TypeScript, neste episódio do TOTOS Developers Podcast. Lucas, qual que é a importância, na sua visão, das interfaces e tipos genéricos em TypeScript e como eles podem ser utilizados, né, para criar código mais robusto, digamos assim, mais reutilizável também? Cara, eu gosto muito, assim, tanto é que muita gente fala que a interface é uma coisa padrão, né? Muita gente usa naturalmente, é bem simples de utilizar e é necessário, né? É um construto do TypeScript que ele é literalmente uma coisa que é necessária você utilizar, você não consegue passar sem, né? Mas existem nuances, algumas vantagens. No meu blog eu tenho vários posts sobre interfaces, quais são as diferenças delas para os tipos e tudo mais. Mas os genéricos, geralmente, eles são atrelados a uma parada... Tipo assim, a galera pensa em genérico e pensa em negócio avançado. Principalmente porque você tinha linguagens no passado, né? C Sharp, que tinha genéricos também, o Java. E você olhava aquilo e falava, nossa, que negócio complicado. E aí, tipo, era difícil entender, principalmente para quem está aprendendo agora, né? Programação, era bem complicado entender o que significava aquilo. E no TypeScript é muito mais simples, assim. Tanto é que no meu curso eu até falo, assim, cara, é um dos primeiros tópicos que eu apresento. Porque generics, né, os argumentos genéricos, ou os type arguments, eles são uma das coisas mais importantes que o TypeScript tem. É o que permite que você dê ao TypeScript a vantagem de ser mutável. Você cria variáveis dentro do TypeScript, né? Então, genéricos são basicamente variáveis. Você consegue criar tipos genéricos falando, olha, eu vou receber uma variável A, essa variável é de um tipo, sei lá, T, né? E esse tipo T pode ser qualquer coisa. Ou eu posso ir lá e restringir, não, esse tipo T, ele vai ser pelo menos uma string, né? E aí ele recebe esse tipo, só que quando eu passo esse tipo quando eu chamo minha função e passo esse tipo para a função, ele já infere automaticamente esse tipo para mim. Então ele fala, ó, esse T aqui é uma string, ele significa, sei lá, hello world. Então ele tá ali, ó, pum, fixo no hello world, entendeu? Então ele vai modificar de acordo com o que eu precisar entrar. Então é aí que você consegue, por exemplo, dizer para o TypeScript que, eu tenho um objeto, eu fiz isso, inclusive, dentro da formação TypeScript, no meu curso, tem um projeto lá que a gente faz, esse projeto está aberto lá no meu GitHub também, você pode dar uma olhada, mas tem um banco de dados, a gente faz um banco de dados na mão, que a gente coda ele para ele ser genérico. Então, a ideia eu tenho o banco, tenho as funções padrões do banco, então eu tenho lá find, update, insert, delete e tal, e dependendo do tipo de parâmetro que eu passo para ele, aqui eu tenho um professor, eu tenho um aluno, tenho alguma coisa, ele sabe qual que é o tipo que ele retorna para mim de volta. Então, se eu crio um banco de dados de professores, ele vai ter uma lista de métodos, esses métodos recebem os métodos do professor, né, os parâmetros do professor, e retornam professores para mim. Eles não retornam outras coisas, não retornam uma entidade genérica, eles retornam um professor. Então, é uma forma que você consegue restringir, tudo isso que eu estou falando é para você restringir ainda mais as coisas que você pode fazer, porque existe uma coisa que eu até brinco muito, principalmente eu costumava mentorar muita gente, mas eu falava muitas vezes para os mentorados e para os meus alunos e para todo mundo que me pergunta isso. Todo mundo fala, nossa, porque programação é magia, computação é magia. Não é, mano. Computação é um negócio determinístico. Tipo assim, não é que você vai escrever um negócio ali e você não sabe o que vai acontecer do lado de fora. Se você rodar aquele programa infinitas vezes ele vai dar o mesmo resultado. Então, tipo, ele é determinístico. Ele é determinístico de acordo com os parâmetros que você coloca na entrada. Se não é, se você está fazendo uma coisa que toda vez que você põe um A, sai uma coisa diferente, então o problema não é o programa. O problema é quem escreveu o programa. Então, tipo, a coisa não é magia, sabe? Exceto impressora sim, é magia, mas fora isso, não é, sabe? Então, tipo, o que você precisa fazer é restringir as pessoas a usar uma série de coisas que você espera que aconteça. Tipo, você não pode ter um programa aí, nossa, ChatGPT, inteligência geral, que eu posso falar o que eu quero, o negócio vai retornar. Então é assim que você faz, você restringe as pessoas a usarem, os desenvolvedores principalmente, a usarem
só aquilo que ele aceita. E é isso, você não pode esperar que a nossa função que busca professores. Putz, mas eu não posso passar um aluno aqui. Mas por que será, né? Porque busca professores, né? Nossa, não funciona com alunos. Então, funciona desse jeito, entendeu? É aquele cara, quando a gente brinca, né, que muita gente fala, não, porque você tem que contar a batata. Aí não, mas eu só aprendi a contar maçã. Para alunos, para pessoas, isso é ruim. Mas o computador é isso, ele só sabe contar maçã. Se você vai passar batata, ele não vai contar batata, tá ligado? Então é diferente. Exatamente. Então, o generics e as interfaces você usa para poder garantir que essas coisas vão acontecer. Então, os generics, eles permitem, assim, indo para o lado técnico, você consegue fazer coisas com generics que beiram basicamente a computação mesmo, a forma de você computar alguma coisa. Então, você consegue trazer erros, às vezes, no generics, você consegue montar palavras no generics com TypeScript, você consegue restringir, por exemplo, de acordo com, vamos supor, uma das coisas mais legais que generics faz é você poder trocar uma casing de um objeto. Vamos supor que eu tenho lá um objeto X, e eu passo para uma função e ela retorna todas as chaves desse objeto em uppercase e camel case, por exemplo. Eu passo tudo com snake case, né, que é aquela underline, e ele retorna com camel case. E aí eu tenho o meu tipo falando para ele, assim, ó, se você passar com camel case, ele retorna para você o tipo falando, não, vai ser snake case. Eu consigo saber o que está escrito ali e eu consigo manipular essas strings dentro dos tipos para poder voltar para você camel case ali bonitinho. E quando você está falando isso em termos de processamento de computação normal, isso parece, nossa, mas isso é simples, isso é fácil, não sei o quê. Mas tenha em mente que eu estou falando de um lugar onde você não tem acesso a variáveis, você não tem acesso a coisas que você pode, tipo, somar a computação. Você está fazendo isso basicamente usando programação funcional. Então, você tem tipos que são recursivos, você tem tipos, é um outro tipo de programação funcional um pouco mais simples de entender, mas você tem tipos recursivos, você tem tipos que você consegue fazer coisas bem complicadas. Então, você consegue fazer tipos, eu consigo converter tudo de um tipo de casing para outro tipo de casing, consigo converter strings de um tipo para outro tipo, consigo saber, por exemplo, esse tipo aqui, ó, ele é uma string que tem 4 caracteres no início, 4 caracteres depois, mais um traço, tipo um UID. Eu consigo saber exatamente o que é um UID. Então você consegue validar esses tipos, literalmente, que a gente chama. Nem sempre você quer esse nível de restrição, né, para um usuário. Mas às vezes você quer. Então, um exemplo muito legal é moeda. Então, por exemplo, a gente tem euro, dólar e real. E aí você vai passar uma função que converte de euro para real, você tem que aceitar euros e retornar reais. Só que tudo é número, né? Não importa, números. Então, como é que você diz para o TypeScript isso? Você pode usar o que a gente chama de branded types, por exemplo. É uma coisa que você fala, esse cara é uma string, é um número, mas ele é um real. Mas ele é um euro. E aí você consegue dizer, e aí quem aceita euro não aceita real, quem aceita real não aceita euro, porque são como se estivesse por uma marca, né? Naquela pessoa, né? Isso aqui é um real, isso aqui é um euro. Então você consegue fazer coisas bastante difíceis, bastante complexas e muito legais, assim, para restringir a galera a usar somente as funções que você acha que são importantes, as coisas que você vai precisar usar mesmo. Então, muito legal. É isso. Muito bom, muito bom. Como é que o TypeScript lida, então, com as bibliotecas de JavaScript existentes? Acho que você já falou sobre isso, enfim, mas essas bibliotecas que não foram escritas originalmente para TypeScript, né? Você pode se aprofundar um pouco mais sobre isso? Não tem tipos antes, né? Tipo uma coisa antiga, sei lá, um jQuery, uma coisa assim. Porque isso hoje tem tipo, né? Se você for baixar lá no NPM ou qualquer outro lugar, vamos baixar um jQuery da vida, ele vai vir com tipos, né? E aí por quê, né? Que vai vir com tipos? O próprio Node, né? Vai vir com tipos. O TypeScript, ele foi criado desde o início com a ideia de que você teria que ser interoperável com tudo que já tem, né? Então, ele segue o mesmo princípio do JavaScript, da internet no geral, que é para você não quebrar as coisas que já existem. Então, a compatibilidade, que a gente chama de backwards compatibility, né, a compatibilidade com coisas anteriores, é absurda no TypeScript. Então, aqui, assim como o JavaScript, você consegue usar funções que foram criadas em 1995 e funcionam da mesma forma até hoje, você consegue usar coisas do TypeScript 1.0 que funcionam da mesma forma até hoje, né? Então, ele é bastante retrocompatível. E para você fazer essa retrocompatibilidade, você tem que dar uma forma da galera conseguir adicionar tipos a bibliotecas que não têm tipos, sem você precisar reescrever o código, né? Então, como é que você faz isso? É o que a gente chama de arquivos de definição, é os arquivos .d e .ts, né? Isso é gerado naturalmente com o TypeScript também. Então, quando você transpila, né, uma biblioteca, por exemplo, quando você move de TypeScript para JavaScript, você está, na verdade, removendo todos os tipos,
E aí, como é que você vai fazer para não perder esses tipos, né? E o TypeScript ele move todos eles para um arquivinho, que vai ter o mesmo nome do seu arquivo, .d.ts. E esse arquivo ele só vai listar os tipos. Então, vamos supor, eu tenho minha classe lá, eu tenho, sei lá, um monte de funções. Eu tenho a função A, eu tenho a assinatura da função A, o que ela retorna. Tenho a função B, eu tenho a assinatura da função B, o que ela retorna. Todas essas coisas, né? Então, eu tenho todas as tipagens de todos os arquivos ali. E aí, quando você está usando essa biblioteca, né? Eu importei lá o meu arquivo x.js. O TypeScript vai olhar e vai falar, bom, esse arquivo tem um x.d.ts? Se tiver, ele vai juntar as duas coisas e falar, olha, esse arquivo x ele tem uma função, sei lá, fala hello world. Ele recebe uma string de acordo com esse d.ts e ele retorna uma string de acordo com esse d.ts aqui. Então, ele vai olhar esses dois arquivos e começa a comparar e ver o que cada um retorna. Então, é assim que a galera consegue tipar as coisas. Tanto é que existe um repositório que chama Definitely Typed, que é mantido pelo time do TypeScript, que a ideia é você, quando você instala @types / alguma coisa, você vai baixar o pacote de tipos, que só tem esse DTS da galera. Então, você tem tipos do Node, do jQuery, do Mongo, de todas as coisas que não tinham tipos antes, e você consegue baixar e importar esses tipos, e você pode criar, inclusive, para quando não existe, né? Então, eu mesmo já usei uma vez um módulo do Keychain do macOS, que era uma biblioteca super antiga e não tinha tipos, e aí fui lá, adicionei os tipos e mandei para eles, aí colocar o tipo lá, e agora o módulo tem tipo. Então, não é porque você não é o autor do módulo, porque você pode até mandar a PR para o autor do módulo, mas você vê que o cara não mexe no negócio faz 10 anos, e provavelmente ele não vai aceitar sua PR também. Então, você pode, de fato, criar os tipos e manter isso funcionando, né? Então, é assim que ele lida hoje com arquivos que são, ou bibliotecas, né, que são antigas, que não tem tipos, e você pode usar ele hoje com esses tipos. Tanto é que você pode, quando começa o Node, né, o Node tem uma série de tipos intrínsecos, são tipos que já são do Node mesmo, sem você precisar fazer nada, né, que são buffer, por exemplo, fs, né, são os pacotes que o Node tem. Então você dá um npm install -d para poder fazer como development dependency, e aí @types / node, por exemplo. E aí ele vai instalar todas as tipagens do Node. @types / express, por exemplo. Então, você consegue tipar tudo sem, na verdade, essas bibliotecas terem tipos propriamente ditos, né? Quem escreveu os tipos foi escrito a parte do código com base no que o código retorna. Então, muitas vezes, é o que eu gosto de falar que é tipo um end-to-end de tipos, né? Porque você não está vendo o que está acontecendo ali dentro, você sabe o que entra e o que sai, né? E é o que importa, basicamente, para você. Né? E, às vezes, muito tem alguns tipos extras e tudo mais, né? Então, é meio que isso mesmo. Quais práticas, Lucas, você recomenda, você sugere, né, para manter um código TypeScript limpo e eficiente, né, em projetos de grande escala, por exemplo? Cara, a primeira de todas é não usar N. Isso aí é o principal. Eu acho que você precisa ser muito crítico com isso. Tem pouquíssimos lugares onde você consegue usar N, mas, no geral, não usar N. Seja o mais restrito possível, é chato mesmo, assim, tipo, aceita só aquilo que você quer aceitar e retorna só aquilo que é estritamente necessário. Não tenta fazer nada super complexo, super genérico para aceitar muito mais coisas, porque tipagem do TypeScript pode ser bem complicada. Ela pode ficar difícil de ler e de escrever. Então, às vezes acaba... Quando começa a ficar muito difícil de entender, acaba sendo um problema. Então, você já está aí a dica de que você está escrevendo um tipo muito complicado, que talvez você possa simplificar mais. Né? Então, sempre separe bonitinho, tente ao máximo reutilizar os tipos que você já tem, tentar não duplicar os tipos, né, em lugares diferentes. Porque se você faz essas coisas, você sempre tem que pensar no final que você está usando o TypeScript como uma forma de você prever os erros que vão acontecer no JavaScript, e aí garantir que você não vai ter erro em produção. Né? Então, essa vai ser o principal objetivo dele. Mas, no geral, você tem as mesmas práticas que se aplicam no JavaScript para escrita de código, também se aplicam no TypeScript para escrita de código com tipos, né? Ainda mais quando você está falando, por exemplo... Agora, né, por exemplo, eu estou no time do TypeScript que está tocando a parte do TypeScript com o Node, né? Então, estou lá no repositório do Node. A gente tem acho que uma reunião toda quarta-feira, né? Então, amanhã tem mais uma. E a gente sempre tem uma reunião com a galera do time do TypeScript mesmo. Quando eu trabalhava na Microsoft, inclusive, conheci o time do TypeScript, super gente boa. E a gente discute algumas coisas dessas. Então, por exemplo, tem umas coisas que o pessoal pede que nunca vão entrar no TypeScript, tipo, de boas práticas, o que a gente acha que deveria, mas nunca vai entrar. Tipo, o JSON, ele tem que... Hoje, né, o JSON, quando você dá um JSON.parse,
no TypeScript, ele fala para você que isso retorna N, né? Ou seja, ele não sabe o que retorna, não importa o que ele retorna. E tem outro tipo, que a gente fala que é o unknown, que é muito melhor que N, que você poderia colocar ali, porque ele força você a tipar aquilo ali. Nada é associável a esse tipo. Então você consegue ter que tipar essa parada mesmo. Né? E aí eles nunca vão colocar isso, porque isso quebra muito a compatibilidade com outras coisas anteriores. Né? Então, esse tipo de nuance vale a pena você usar. Então, por exemplo, sempre retornar coisas específicas, nunca usar N, que mais? Tenta usar genéricos o máximo que der, assim, para você conseguir. Se você acha que você consegue tipar de uma forma genérica, use genéricos, porque você sabe que aquilo lá vai ser muito melhor tipado, né? Eu tenho uma opinião bastante controversa em relação a tipos de retorno, né? Que é quando você diz o que a função retorna, que eu não gosto de utilizar. Eu acho que você tem que deixar uma maior quantidade de trabalho possível para o compilador do TypeScript inferir. Ele faz um excelente trabalho inferindo algumas coisas, mas existem casos que você precisa retornar. Você tem que dizer para ele assim, não, que isso aqui é o que eu quero que retorne. Tá? Muita gente me critica falando que não, porque tem que ter os tipos de retorno e tal. No geral, eu nunca senti grande necessidade de ter um tipo de retorno, porém, concordo, assim, facilita a leitura, né? Você não precisa saber o que retorna, você pode simplesmente olhar ali na descrição da função e saber o que está retornando. Porém, você também pode passar o mouse em cima quando não tem o tipo, ele vai inferir o tipo para você e aí ele mostra para você o tipo que está sendo retornado. Então, tem essas duas opções. Aí vai muito de gosto e tudo mais, tem várias opções, usar ponto e vírgula, não usar ponto e vírgula, não sei o quê. Recentemente, agora, na verdade, que foi ontem, saiu o TypeScript 5.6, né, que a gente está na versão 5.6 já do TypeScript, tem algumas melhorias bem legais. Então, sempre que sai alguma versão nova do TypeScript, né, eu tento sumarizar, eu leio lá o release logs deles lá, na verdade eu vou acompanhando ela, desde dos RCs, né, dos Release Candidates, eles sempre postam as discussões que eles têm de design, que tem umas ideias do que pode vir para as próximas versões, mas eles sempre lançam o que a gente chama de RC, que é o Release Candidate, né, então a ideia é sempre ficar atento a essas coisas, isso é uma boa prática também, né, não fugindo muito do assunto, mas sempre se manter atento nisso, porque os RCs, eles contêm ideias que podem aparecer, que são meio que certas de aparecer, e aí no final, às vezes, sei lá, não dá tempo, alguma coisa, então eles tiram alguma coisa do meio, colocam alguma coisa a mais, às vezes, para sair a versão oficial, né? E aí eu sempre tento dar uma resumida, posto lá no meu blog as novidades, TypeScript 5.5, 5.6, tal. Tô fazendo isso desde, sei lá, versão 4, acho. E sempre tem uma coisa legal, sempre tem uma parada nova que sai, que às vezes um método novo, ou então um tipo novo, até muda. Isso quase sempre acontece. Muda a forma como o TypeScript, sei lá, infere alguma coisa, fica mais rápido, por exemplo. Porque agora, ao invés de passar por 50 etapas, ele vai lá e faz o negócio muito mais rápido. Então, fica 30% mais rápido, 20% mais rápido. Então, varia algumas coisas. Então, é legal você dar uma lida, porque você pode sempre usar as versões mais novas. Isso é uma boa prática, uma excelente prática. Sempre mantenha a versão mais nova do TypeScript sendo utilizada, porque você vai ganhar acesso a coisas que são muito mais vantajosas, né? Porém, claro, pode quebrar. Né? Tem da 5.4 para 5.5, por exemplo, pode quebrar alguma coisa. 5.5 para 5.6 pode quebrar alguma coisa. Alguma forma como ele é inferido ali e tal, pode quebrar. Então, mas geralmente não é muito, a não ser que seja uma versão major, né? Da 5 para 6 e tal. Mas sempre mantenha nas últimas versões, sempre se mantenha atualizado, não use N e tenta tipar as coisas da melhor forma que você conseguir. Tipo, se você não consegue tipar, significa que o seu código está muito complicado e você poderia remover ele, fazer algumas coisas a mais. Então, o que eu costumo falar é o seguinte, as funções, elas deveriam ser simples de tipar e simples de entender. Então, se você está conseguindo fazer a tipagem dessa função de uma forma simples, é porque ela está fazendo uma coisa só, ou está fazendo poucas coisas. Mas se a tipagem é complicada, você não sabe o que retorna, você tem que fazer uma série de coisas, porque ela está fazendo coisas demais. Então, você tem que quebrar essa função em várias outras funções menores, para fazer menos coisas, para ficar mais fácil de entender. Então, o TypeScript também ajuda como se fosse um medidor de quão complicado o seu código está. Então, use esse medidor quando está muito difícil de escrever TypeScript, é que a galera mais ou menos abandona, né? Ai, nossa, não uso TypeScript porque é muito difícil de escrever TypeScript. Mas por que será? Porque talvez seu código ele tenha, sei lá, 5.000 linhas em um único arquivo e uma função só tem 450 linhas e faz 7 coisas diferentes. Então, tipo, nunca ninguém quer culpar o próprio código, né? Ou a pessoa que está escrevendo, mas às vezes é legal porque o TypeScript ele te força a você meio que se culpar
tá, a fazer as coisas. Se o seu código ele tá muito difícil, o TypeScript ele não vai ter dó de dizer para você que o seu código tá difícil, que você não tá conseguindo tipar, entendeu? Então, essas são as minhas dicas da boa vizinhança com TypeScript. Excelente, excelentes dicas. E falando em quebrar o código, por falar nisso, né? Você tem alguma história interessante ou inusitada sobre um bug que foi evitado ou encontrado graças ao TypeScript? Quer dizer, a gente passou dia 9 de setembro, o dia do bug, né? E então, falando nisso, né? Você tem alguma história inusitada? Cara, eu tenho, na verdade. Quando a gente estava codando no meu curso lá, né, a gente tem uma comunidade de pessoas, né, da formação TypeScript, e de vez em quando eu faço umas lives para a gente codar alguns projetos. Então a gente estava codando lá um projeto que era, eu nem lembro qual que era exatamente o projeto, mas eu estava falando de integração, um teste de integração e tal. A gente estava codando o projeto final do repositório de testes do curso, né? E eu estava lá, conversando com o pessoal, tudo mais, falando com a galera e tal, e comecei a codar, tal, e de repente começou a dar uns erros. E eu falei, meu, o que está acontecendo aqui, né? Porque eu estava usando o Node Test Runner, né, natural do Node lá mesmo, e eu não conseguia importar um tipo de jeito nenhum, falava que não existia, que eu não podia usar. Aí eu fui olhando, assim, o código e tal, e aí cheguei, eu fui olhando no código, assim, quem me acompanha sabe que eu não gosto de usar biblioteca, eu sou o cara que sou o mais avesso a usar a biblioteca externa possível, eu sempre tento fazer as coisas eu mesmo, e só uso quando é tipo, uma coisa muito complicada, alguma coisa que não faz tanto sentido eu ficar codando tudo do zero. Mas eu fui começando a olhar e cheguei no código-fonte no Node, né, na tipagem do Node, e eu vi que a tipagem do Node estava errada. Aí a gente chegou e falou, puta merda, o negócio tá errado aqui, cara. Aí eu abri um bug report, acho que foram 2 bugs report. O primeiro que eu peguei foi um bug que o TypeScript... Não é relacionado com o TypeScript em si, mas foi um bug do próprio Node, o test runner não estava funcionando bem quando você abria source maps, e você rodava ele a partir do TypeScript, né? Você rodava ele com TypeScript direto, usando o que a gente chama de loaders. E ele dava um erro no source map, dava um pau, não fazia code coverage. E o segundo foi que a tipagem do test runner estava errada. Aí eu abri primeira eu abri um bug lá no repositório do Node, depois o pessoal corrigiu, então nessa versão já não existe mais. Mas no segundo, eu manualmente fui lá no Definitely Typed e tipei o repositório do Node e a galera aceitou a proposta. Foi tipo assim, 1 ou 2 dias, cara, porque eu fiquei enchendo tanto saco da galera que geralmente demora para isso acontecer. Tipo, não é uma semana e meia. Mas eu fiquei enchendo tanto o saco da galera que o pessoal foi lá e aprovou e entrou. Então, tem código aí na sua tipagem do Node, tem código meu aí também, né? No Node eu já mexi um pouco também, então não sei se isso é bom ou se é ruim, mas é uma história engraçada, né? Eu comecei a codar um negócio que era simples, no final descobri um bug no Node.js, né? Isso é uma coisa legal. E se o TypeScript fosse uma pessoa, como é que você o descreveria? Cara, não me perguntaram exatamente isso uma vez, mas foi um negócio muito parecido. Perguntaram se o JavaScript fosse uma pessoa, se eu pudesse escrever o JavaScript como uma pessoa, o que ele seria, né? E eu acho que isso é importante porque o JavaScript eu descreveria ele como um cara descoladão, maluco que não se importa pra nada, tá sempre usando roupa que não combina, sabe? Nada, não importa, qualquer coisa tá vindo, tá bom, tá vindo, beleza, e quando não dá pra fazer nada, tipo assim, se não funciona mesmo, aí sim ele reclama. Mas se não tá beleza, então tá beleza. Então, tipo, tá tudo bom, tá tudo tranquilo. E o TypeScript é o cara que eu falo que parece muito comigo, né? Que é o cara mais chato, assim, o cara, tipo assim, não, isso tá errado, não vai funcionar. Ah, não, por que a gente não põe, sei lá, fogo nesse carro aqui, ó, e a gente tenta, sei lá, fazer um churrasco? Cara, assim, não é legal, eu diria. Talvez não vai funcionar, né? Negócio assim e tal, mas já não, bora lá, vai funcionar assim, não sei o quê. Então, o TypeScript é aquele cara mais certinho, que tenta colocar ordem na casa, ele tenta, sabe, manter as coisas organizadas, limpinhas, para a galera entender, né, o que está acontecendo, ordenado, sabe? É o filho preferido da sua mãe, que é aquele que limpa a casa, que arruma as coisas, que sabe onde está tudo, que organiza, que dobra as roupas. Então, esse é o TypeScript, né? O TypeScript é o que mantém a ordem num lugar cheio de caos, né? Então, esse é o TypeScript, eu diria, a pessoa do TypeScript.
Muito bom, perfeito. E você está acompanhando a gente aqui, você concorda com o Lucas desse perfil de TypeScript? Deixa aí aqui nos comentários. Lucas, você falou um pouquinho durante o nosso bate-papo sobre o seu curso, né? Fala um pouquinho dele, então, só para a gente não passar a conversa sem citá-lo. Claro, claro. Eu criei um curso de TypeScript faz um pouco mais de um ano. A gente já está com mais de 300 alunos já. Chama Formação TypeScript. É um curso... Ele vai ser dividido em 3 módulos, né, originalmente. Mas eu terminei o primeiro, por enquanto, estou fazendo o segundo. E nesse primeiro módulo, a gente já focou em trazer tudo o que você precisa para saber TypeScript até o mercado de trabalho. Então, você consegue, só com esse primeiro módulo, já sair pronto para trabalhar. Numa empresa com TypeScript, com o que você precisar, e eu tento ir mais fundo possível. São mais de 127 aulas, são 30 horas de conteúdo, tem exercícios, tem projeto, tem quizzes. A gente tem a comunidade, né, da formação TypeScript, que é uma comunidade no Discord lá, que você entra e aí você consegue conversar com a galera, a pessoa posta dúvidas lá, a gente conversa direto, de vez em quando eu faço algumas lives. Ultimamente tomei um pouco sem tempo para fazer as lives, mas a gente faz algumas lives lá também, onde eu às vezes explico alguma coisa, às vezes faço alguma coisa. E a gente tem vários mini cursos ao longo, né, hoje, por exemplo, semana passada, essa semana, agora terminou o mini curso de Zod, né, que eu dei com gestão de erros e Zod, que estava público, né, aí agora tá só para a galera do curso também, então aí tem um mini curso aí de pelo menos aí 3 horas de duração, bem legal também que a gente fez. E é um projeto que eu gosto muito eu gosto muito de ter feito esse projeto, eu achei ele dos projetos mais legais assim, que eu já trabalhei. Deu um trabalho absurdo de fazer, mas e tá dando, né? Porque ainda continuo, ainda tem mais 2 módulos grandes para fazer e tudo mais, então vai ser bem legal, não acabou. E eu espero que, bom, se tiver afim aí, galera, tiver afim de dar uma olhada, conhecer, tá aí, né? formaçãots.com.br, os links estão todos lá também nas minhas redes sociais. Mas vale muito a pena para aprender, assim, eu acho que eu consegui destilar bem, assim, em partes eu fiz esse curso porque eu queria muito também mostrar, meio que sincronizar e meio que por tudo que eu conheço sobre TypeScript num lugar só, porque aí, caso eu precise, caso eu volte para fazer alguma coisa, eu conseguiria olhar ali também. E aí um amigo meu falou assim, mas cara, por que você não transforma isso num curso, né? Isso começou como um livro, eu tinha um livro que eu escrevia as coisas. E aí eu falei, não, beleza, faz sentido. Eu comecei a gravar esse curso, e aí a galera começou a gostar e tal, e foi que foi. Então hoje tem essa primeira etapa, né, primeiro capítulo, depois a gente tem o intermediário e o expert que vão vir aí, provavelmente no ano que vem, já que a gente está quase no final do ano, mas estamos por aí, e esse aí é a formação TS hoje. Muito legal. E dá uma dica para a galera que está acompanhando a gente aqui sobre livro ou filme, alguma coisa que tenha relação com linguagem, com type, enfim, o que você pode sugerir para a galera? Tem um filme do TypeScript, que é tem um canal no YouTube que é de uma empresa que eu não lembro o nome, acho que é da Honeypot, que eles fazem esses documentários sobre a origem de várias tecnologias. Eles já fizeram do Ruby, do Node, do JavaScript em si, do Elixir. Então, tem várias bem legais, e uma delas é do TypeScript. Então, eles chamam os criadores da linguagem, né, o Anders Hejlsberg, o time do TypeScript, algumas pessoas de outros lugares também, e eles comentam desde o início da criação, mais ou menos 1 hora de documentário, mais ou menos desde a criação do TypeScript até como ele está hoje, né? Todos esses vídeos valem muito a pena, tá? Tipo, se vocês verem o do TypeScript, tem de várias outras linguagens, vale muito a pena assistir, porque eles são muito legais para você meio que entender que nem sempre as linguagens surgem por um motivo. Às vezes elas foram um projeto legal, que apareceram, e ficou importante, ficou famoso e tá aí, né? Mas esse é um vídeo legal que tem do TypeScript. Eu tenho vários vídeos no YouTube também, se tiver mais interessado em aprender TypeScript em si e tudo mais, tem alguns vídeos meus no YouTube lá. Tem um canal no YouTube, tem vários vídeos lá também, com um monte, não só TypeScript, mas várias outras coisas. E de livro, eu recomendo muito, tem um livro muito legal, que é do Boris Cherny, que é Beginning TypeScript, alguma coisa, é da O'Reilly, é um livro só sobre TypeScript, é muito legal também. Eu achei ele bem básico, tipo, ele passa por todas as etapas, mas ele é básico, ele não é feito para ser um livro, nossa, super elaborado e tal. Eles têm vários outros, tipo, Optimizing TypeScript, se não me engano, é o nome do livro, que também é da O'Reilly, então você tem vários livros desse tipo. E livros que eu recomendo muito relacionados à linguagem, que não só TypeScript em si,
Tem os livros gratuitos, né, de TypeScript. Por exemplo, você tem o livro do... Esqueci o nome dele, do Duality, né, que é o Alex Hauschmeier. É um PhD de linguagens. Ele escreve, sei lá, desde que eu nasci nesse blog dele. E ele fala muito de JavaScript e TypeScript. Ele tem alguns livros, chama Tackling TypeScript, Tackling JavaScript, que são um pouco mais técnicos, mas ele ele vai na abordagem de pesquisa, né? Então, ele é um pesquisador, ele vai meio que na abordagem de pesquisa. Ele descreve as coisas, aí ele tenta explicar e tal. Então, ele é bem longo. Ele é gratuito se você quiser ler online, mas ele também tem os livros lá na Amazon. E você tem também os livros sobre JavaScript em si, né? Então, tem vários livros de JavaScript, por exemplo, da Pact, que são muito legais. Inclusive, eu estou escrevendo um outro livro também, porque eu vou falar mais para frente o nome aí, no momento não posso falar, mas é sobre Node. E livros de JavaScript, por exemplo, você tem alguns do O'Reilly também, que se eu não me engano tem o You Don't Know JS, que não é do O'Reilly, né? Na verdade é do Kyle Simpson, que é grátis também, que é o You Don't Know JS. Vale muito a pena ler, é um livro bem, bastante, literalmente, You Don't Know JS, assim, sabe? Tipo, você não sabe JavaScript do jeito que você acha que sabe. Porque ele mostra várias coisas muito legais, inclusive a história, um pouco de JavaScript e tudo mais. E agora, assim, voltando na programação no geral, um livro que eu gosto muito de programação chama Code. É um livro do Charles Petzold. Ele não fala só sobre uma linguagem específica, mas ele fala sobre todos os códigos, todas as formas que a gente teve de transmitir informação de um lado para o outro. Então, ele começa com código Morse, com telégrafo, ele fala sobre origens do QR Code, e vai indo cada vez mais, assim, até chegar no momento da internet, como que você transforma as coisas de um lado para o outro. É muito legais. Esse é um dos livros mais legais que eu já li, assim, muito legal. Que legal, fantástico. Quem não conseguiu anotar todas as dicas, assista novamente o nosso vídeo que ficará gravado aqui no nosso site do TOTOS Developers Podcast, e ouça novamente também na sua plataforma de áudio preferida. E Lucas Santos, senhoras e senhores, parabéns, Lucas, muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento com a gente, foi fantástico, obrigado. Quer deixar suas últimas considerações? Não, muito obrigado pelo convite, sempre aí disponível para falar de qualquer coisa sobre tecnologias, não sobre tecnologia, criar opiniões duvidosas, e é isso. Qualquer coisa, quem quiser conversar comigo, se você ficou interessado, ficou interessada, eu estou sempre bastante acessível em todas as redes sociais. Eu criei um Blue Sky recentemente, porque o Twitter já não está mais lá, né? Mas eu criei um Blue Sky recentemente, então tá lá também nas minhas redes, é lsantos.dev, você acha todas as minhas redes sociais ali em cima. E se você quiser ler meu blog, quase toda quarta-feira eu posto algum tipo de artigo, alguma coisa. Eu tô tentando manter as partes, mas acho que eu vou ter que perder algumas. Mas lá tem vários artigos técnicos sobre várias coisas, não só sobre TypeScript. Já falei de Vim, já falei de história da programação. E lá tem uma newsletter minha também, que também é uma surpresa aí pra galera que quer assinar e conhecer mais sobre programação. Eu vou voltar com ela, porque antes eu tinha ela e eu acabei parando. Vou voltar ela agora para falar um pouco mais sobre a história da programação, sobre coisas que não são de fato relacionadas à programação especificamente, mas que impactam o mundo hoje, né, como a gente conhece ele. Né? Perfeito, muito bom, muito bom. Obrigado novamente, Lucas. Obrigado a todos que acompanharam a gente aqui. Novamente, deixem o seu like, o seu joinha aqui no nosso vídeo do YouTube, e também curta e compartilhe o nosso áudio da sua plataforma de áudio preferida. E é isso, estejam com a gente sempre aqui no TOTOS Developers Podcast. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu! Podcast.